Bíblias até o livro de João, capítulo 6. Capítulo 6, e vamos começar no versículo 1 de João, capítulo 6, o quarto evangelho do Novo Testamento, João 6, 1. Enquanto estão a abrir as vossas Bíblias até João 6, versículo 1, deixe-me dar a vocês um bom relato. Hoje tivéssemos culto normal com o EBD às 9h45, o culto de manhã às 11 horas, e imediatamente depois do nosso culto de manhã fomos a um parque que tem um riacho para fazer o batismo de 7 pessoas. Glória a Deus por isso. E 4 daquelas pessoas ficaram salvos este ano lá em feira. Então, glória a Deus por isso. Com isso, eu peço as vossas orações para cada uma daquelas pessoas, mas em particular para o namorado de uma daquelas pessoas. O namorado chama-se Marco e ele não é salvo. Então, é necessário que isto aconteça, não é? Não convém parecer num jugo desigual, não é? Então, se faz favor, fiquem em oração diária por Marco, que é o namorado da Viviana. Mas eu peço as vossas orações pela família Carter, que visitou a igreja na semana passada. Eles estão a fazer a deputação lá nos Estados Unidos da América, indo às igrejas locais, apresentando o seu ministério futuro aqui. Já tem 43% dos seus fundos angariado depois de 8 meses. Isto é muito rápido, glória a Deus. Mas estamos a querer eles a chegar aqui até ao fim de janeiro. Por quê? Eu não sei se a maioria de vocês sabem isso, mas Deus está a chamar eu e a minha família de volta para a nossa igreja materna em Victorville. Eu vou voltar para trabalhar no staff da igreja. Então, a igreja na semana passada voltaram para Joshua Carter ser o próximo pastor. O meu diácono vai liderar a igreja no intervalo, mas convém que os Carters cheguem aqui o mais rápido que é possível, não é? São boa... Eu vou falar brasileiro neste momento. São boa gente, e convém que eles fiquem chegando aqui daqui em breve. Eu estou a ficar infectado com o brasileiro, porque a maioria da minha igreja são brasileiros. Não, peço desculpa, mas por favor, fiquem em oração que eles vão chegar aqui. E também pela nossa igreja durante aquele período da transição. E na verdade, pela minha família, é uma grande transição por eles também, não é? Muito bem. Já agora estamos todos em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 1. Vamos orar e depois vamos ler e depois vamos pregar. Vamos orar. Deus Pai, obrigado por esta oportunidade e privilégio de estar aqui e de pregar a Tua palavra sagrada. Pai, oramos que vais abrir os nossos corações à Tua palavra e que vamos receber o que tens para nós hoje à tarde. Agradecemos-te pela Tua palavra sagrada. Agradecemos-te por um ao outro e este tempo de edificação e engrandecimento do Teu nome maravilhoso. Por favor, ajude-nos para crescer mais e mais em Ti. Em nome de Jesus, com gratidão. Amém. João 6:1. João 6:1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar de Galileia, que é o de Tiberiadas. Porque ele está saindo. Ele está saindo de Jerusalém, depois de curar aquele enfermo, ao lado do tanque de Betesda, e está indo ao outro lado, o lado leste do mar de Galileia. Por quê? Se lemos nos outros evangelhos, notamos que os 12 discípulos estão a voltar, depois dele enviar-lhes 2 por 2 às cidades, para preparar cada cidade para a chegada dele, e eles também a pregar a palavra dele e até a curar os enfermos e a lançar os demônios fora
dos endemoniados. E eles estão a voltar cansados do ministério, não é? O ministério pode cansar a pessoa. Mas também a ler, notamos no outro evangelho, que é naquele tempo que Jesus recebeu as notícias que João Batista ficou degolado. Então, ele está indo também cansado, também triste, para ir a outro lugar e repousar, descansar e orar. Atenção, o diabo está sempre prestes a atacar e os seus ajudantes, não é? Sempre prestes para atacar. Mas vocês sabem dois momentos nos quais ele gosta de atacar mais? Um é quando estamos no topo da montanha. Por eu, hoje, é topo da montanha, não é? 7 pessoas batizadas. Uhul! E se não estamos cuidadosos, vamos... Somos super-heróis, nós conseguimos fazer isso. Não é? Em vez de Deus está a fazer isto por meio de mim. Então, em nosso orgulho, ficamos levantados e eu posso fazer isso. E naquele momento, o diabo lança o dardo e pega-nos, não é? Precisamos de ter cuidado. Mas sabem outro tempo no qual eu gosto mesmo de atacar? Quando estamos cansados. Cansados. Doentes. Porque é naquele... Como? Angustiados, exatamente. E Jesus ficou angustiado naquele momento. E os discípulos ficaram cansados naquele momento. Até alguns deles ficaram angustiados. Porque antes de ser discípulos de Jesus, eram discípulos de quem? João Batista, não é? Então, uma lição ao lado que não está dentro dos apontamentos é gratuito, ok? É isso. Quando há uma decisão para fazer, ou quando estás a sentir que há um altar, se é possível, em vez de fazer a decisão, vai lá tomar um sono. Às vezes é o melhor remédio para enfrentar aquele... É ir, deitar-se e dormir, em vez de tentar continuar. Eu não sei sobre vocês, mas eu sei sobre mim. Quando eu sou cansado, eu torno a mim mesmo um urso rabugento. Sai do meu caminho. E não queremos ficar assim, não é? Pronto. Vamos continuar. Versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Saíam de Jerusalém e seguiram-no até ao outro lado do mar de Galileia. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próximo. Atenção, no capítulo anterior e neste capítulo há um tema que está repetida. E é o título deste sermão. Pão. Pão. O que acontece na Páscoa? Comerem pão ázimo, não é? Então, versículo 5. E então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, manda estas pessoas ir embora. É isto que ele falou? Não, falou, onde compraremos pão para estas comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele é onisciente. E ele é onipotente. Ele não precisa de alguém a dizer-lhe o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. Ele já sabe. 7. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Muitas vezes criticamos Filipe aqui. Oi, Filipe está a dizer, não é possível. Não é isso. O Filipe está a pensar em voz alta. Está a tentar encontrar uma solução. E ele está a dizer, mestre, queremos dar comida, mas vai custar 200, mais do que 200. E não há uma aldeia ao lado. Então, o que vamos fazer? Ele está a pensar, não está a questionar.
Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2... Como? Cevada. E 2 peixinhos. Mas que é isto? Para tantos? 5 pães e 2 peixinhos. Quando eu leio isso, talvez é eu. Mas eu penso sobre aquelas sardinhas na lata. Peixinhos. Ou um peixe-torro. Aqueles pequenos que ficam... Eu penso nisso. Que não vai fazer nada para encher a barriga, não é? Eu estou a dizer, cá está isto. Mas o que é isto para tantos? Criticamos ele. Mas André está também a pensar, a tentar encontrar uma solução. E Jesus, o que ele fala? E nota alguma coisa sobre Jesus. Quando ele fala, ele dá instruções direitas e simples. Não são complexas. A salvação é direita e simples. Não é complexa. Ele é o caminho. Nós somos pecadores. Não podemos ir ao céu na nossa própria força. O caminho, o único caminho é nele, é crer nele, a pedir-lhe para nos salvar. Não é complexo, é simples. Mas ele falou, mandai assentar os homens, versículo 10. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, satisfação não, sem fim, não é? Satisfação sem fim. Eles ficaram saciados completamente. O pão era mais do que suficiente. Vamos continuar. Disse aos seus discípulos, no versículo 12, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E vamos agora fazer um pouco de montar o palco. Pôr algumas coisas aí. Uma cadeira aqui, uma mesa aqui para preparar um pouco do entendimento do que tudo que está a acontecer aqui. Vou tentar dar mais uma vista rápida do capítulo inteiro, ok? Então, vamos pôr o cinto de segurança e eu vou pôr o pé no gás, ok? Porque eu tenho o costume de pregar demais. Então, qual é o propósito do livro de João? Antes de ler, precisamos de entender isso. Qual é o propósito do livro de João? Lá na escola, quando vocês estão a escrever um papel, é necessário pôr uma frase de tese no início do papel, não é? No qual está a dizer, isto é o meu tema, isto é o meu propósito do papel. Em João, encontramos isto quase no fim do livro, em João 20, versículos 30 até 31. Versículo 30 de João 20 fala, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Isto é o propósito de João, de dar a evidência de quem ele é, para que nós podemos crer nele, que ele é o Messias. Não vou dar toda a informação sobre isso, mas foi o último evangelho que foi escrito. Mateus foi escrito aos judeus. Então, tem informação lá dentro que é direcionado para eles. Até vale quando estamos a ler
capítulos 24 e 25 sobre o fim do tempo para lembrar que está direcionado aos judeus. Marcos foi escrito aos romanos a apresentar Jesus como o servo ou o homem da ação. Em Marcos só tem 16 capítulos e está sempre indo, está sempre alguma coisa a acontecer. E portanto, está sempre assim. Lucas, o homem perfeito, escrito aos gregos, mas João está escrito ao mundo inteiro, para que qualquer podia ler e crer. E então, ao longo do livro, Jesus está a ser apresentado como o Filho de Deus e doador de vida. No capítulo 1, ele é revelado como o Verbo, o Deus, a vida e a luz, o todo-presente, o Cordeiro de Deus. Em capítulo 2, está apresentado como o Todo-Poderoso e também como o Santo e Ciumento quando ele entrou no templo e expulsou os mercadores. Ficou ciumento para a santidade do seu templo, não é? No capítulo 3, está apresentado como o Filho unigênito, enviado para morrer na cruz por nós, para o mundo. E na segunda metade de João 3, está apresentado como o noivo. No capítulo 4, passou por Samaria e apresentou-se com a água viva à mulher samaritana. E também curou o filho do nobre de Cafarnaum à distância, destacando o seu poder de novo. Em João capítulo 5, curou o enfermo ao lado do tanque de Betesda e depois debateu com os fariseus, os escribas, os líderes judaicos e falou que ele tinha 4 testemunhos a testemunhar sobre quem ele era. Na cultura e lei judaica é necessário pelo menos 2 testemunhas, de acordo com a lei mosaica. Jesus deu dobro. Se alguém pede-te para ir 1 milha com ele, vai ter 2 com ele, não é? Ele deu o dobro. Quem formos as testemunhas? Rapidamente. Isto tem um propósito, está bem? Eu estou a aprender do pastor Roberto, ele dá muita informação lá à frente e lá nos últimos 5 minutos eu ponho o punhal lá no coração. Então, estou a aprender dele. Então, as 4 testemunhos. Deus o Pai é um. As suas obras são um. João Batista é um. E a última, as Escrituras Sagradas, na verdade, as Escrituras Sagradas. Ele falou no versículo 39 de João 5, examinais as Escrituras, porque vós coerais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Salmo 119, versículo 50, lemos, isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou, fez-me vivo. No mesmo capítulo, versículo 130, fala assim, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simplices. Aqui em João capítulo 6, versículo 62, fala... não é 62. Perdi. 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Isto combina com o tema da pão neste livro. Por que é tão importante quando saímos que não saímos com uma estratégia de vender coisas ou vender o Evangelho? Porque não é as nossas palavras fofas, inteligentes, que vão conquistar a pessoa. É a palavra que é a espada, não é? É a palavra que é um martelo que vai esmiuçar a pedra. Quer dizer, talvez
a pedra do coração, não é? E causar a pessoa entender, ter luz, a perceber que são pecadores e que precisam de um Salvador. Ok. Então, rapidamente. Há muitas lições que podemos aprender no tempo de alimentar. Yes. Não vamos ficar aí muito tempo, ok? Mas aprendemos várias lições aí que são... Eu vou ler rapidamente isto. Notamos compaixão. Jesus tinha compaixão quando olhou e falou onde compraremos pão para eles comer. Ele tinha compaixão neles. Ele sempre tem compaixão para conosco. Ele ama-nos. Mas assim, quando ele chegou aí, o que Jesus não fez? Muitas vezes, como igrejas, esquecemos qual é o nosso propósito. Jesus começou um hospital lá. Não. Jesus cavou alguns poços para eles terem água limpa. Não. Mas ele começou alguns orfanatos, não é? Não. O que Jesus fez? Entrou na cidade e pregou. O que ele mandou os seus discípulos fazer? Entrar nas cidades e pregar o Evangelho. O que ele mandou os discípulos para transmitir aos outros crentes futuros. Pregar. Exatamente. Foi isto que ele falou. Ir e pregar. Ir e compartilhar. Ir, pregar, continuar. Também podemos aprender sobre o seu poder. Ele aumentou, multiplicou a comida. Não era suficiente, era mais do que suficiente. Quando Jesus está a cuidar de nós, Ele vai cuidar de nós. Ora bem, não estou a dizer que vamos ficar com riquezas. Quando chegamos aos Estados Unidos da América, eu vou precisar de um outro carro, não é? Ele não vai dar-me um Ferrari. Provavelmente, acho que não. Não convém para a família também. E custa demais. Não estou a falar sobre isso, mas ele vai cuidar que nós temos alguma forma de transportação. Ele vai cuidar para os céus. E até, muitas vezes, mais do que é suficiente. Mas o que é mais importante? A sua salvação é mais do que suficiente, não é? Mais do que suficiente. Também aprendemos sobre a prudência. Filipe a pensar quanto isto vai custar, onde vamos comprar. Fé da André. Cá está um menino que tem os pães e os peixinhos. Mas o que é isto? Olhamos para a tarefa. Talvez vocês aqui em Moreira da Maia olhem para a cidade, olhem para a igreja e falamos, somos aqui, deixa-me ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 2 mais do que foi providenciado pela criança. Ele providenciou 7 coisas. 9. E vocês, mas o que é isto? Enfrentado com tanta coisa. É muito. Quando Deus está dentro disso, é muito. E não devemos ficar desencorajados. Eu desisto, eu não quero. Não. Houve alguém que frequentou a nossa igreja antigamente, mas nem mais. Ela ouviu que eu ia para a nossa igreja e o que eu ia fazer. E ela falou, estás a receber uma promoção. Eu, não. Na verdade, estou a receber uma despromoção. Porque não vou ser pastor, vou ser pastor assistente. Mas eu preferia olhar isso como um movimento lateral, horizontal, em vez de ser uma promoção. Não é. Só porque é uma igreja pequena e eu estou indo para uma igreja que é maior, não significa que a promoção é tão importante. Isto tem a mesma importância como isto lá. Ambos. E vocês têm a mesma importância aqui em Moreira da Maia. Então tenham fé. Depois,
notamos muito mais. Mas, dentro dele dar a comida, irmão Augusto, até quando normalmente vai a pregação aqui? Até acabar. Não fala isso. Não fala isso. Até acabar a pregação. Alguém vai ficar honesto comigo. Quando normalmente vocês acabam? Não. Obrigado. Ok. Agora eu tenho alguma ideia de quanto eu posso pregar e quanto eu preciso acelerar. Ok. Então, há uma alusão aqui na comida. E é uma alusão continuada no resto do capítulo. Nota, na alimentação da multidão podemos ver aquela alusão à salvação. Antes de continuar, deixe-me avisar que temos de sempre ser cuidadosos quando fazemos uma alusão ou uma aplicação, não acrescentando qualquer outro fato além do que está ali na passagem. Houve um doutor, David L. Cooper, que explicou isso muito bem com a sua regra de ouro da interpretação. Ele disse: quando o sentido simples das escrituras faz sentido comum, busca nenhum outro sentido para que isso não resultasse em bobagens. Muitas vezes queremos dar significado demais a algumas coisas. Deixe-me dar um exemplo ridículo. 12 cestos nos pedaços que sobejaram. Eles estão a representar os 12 tribos de Israel e também os 12 discípulos. E então quer dizer isto, a 12, a quantidade não é importante, porque há outra vez que ele alimentou 4.000 e houve 7 cestos. O número não é importante. O que é importante é que ele sempre dá mais do que é suficiente. Que a sua obra é mais do que suficiente. E a sua salvação é mais do que suficiente. É tão suficiente que cada pessoa no mundo podia crer nele e ficar salvo. Vale para cada pessoa. Se eles pedem ele para lhes salvar. A sua oferta vale para todos, se eles vão crer. Vamos avançar. Eles estavam num deserto onde não havia comida. Antes da salvação, estamos num deserto espiritual, onde não há comida espiritual. Mas Deus enviou-nos comida espiritual, o pão da vida. O pão da vida satisfaz cada pessoa que come o pão. Quem é o pão da vida? Jesus, não é? O Evangelho é tão simples que muitas vezes se parece com uma loucura para os descrentes. Mas é somente a obra de Deus. Não podemos acrescentar qualquer outra coisa a isso para ganhar vida eterna. A vida eterna não pode ser comprada. Podia dizer que parece insuficiente. Não é insuficiente. Pois ultrapassa todas as expectativas. O mundo não pode entender isso. Mas é mais do que suficiente para aqueles que já aceitaram Cristo, com bastante ainda para todo o resto do povo do mundo. Jesus Cristo é o pão da vida. Ele é mais do que suficiente para efetuar a nossa salvação. Ele é mais do que suficiente para efetuar a nossa santificação. Pois a vida cristã não acaba com a nossa salvação. Continua. É só o início. E precisamos de viver por fé diariamente, a confiar nele e a pedir ele para nos ajudar, diariamente, a levantar-nos e a deitar-nos no altar figurativo e a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, orienta-me, faz-me um servo teu para servir-te fielmente. Ele é mais do que suficiente para efetuar a nossa glorificação no arrebatamento, quando nos encontramos com Ele nas nuvens e quando vamos receber um corpo novo, um corpo glorificado. Que dia será? Finalmente eu vou ficar alto. Talvez não. Eu não. Mas o que mais notamos?
versículo 14 do nosso texto. Vamos voltar ao texto e vamos caminhar pelo capítulo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para um monte. O que aconteceu? Chegou a tarde, ele ficou no monte a orar, mandou os discípulos entrar num barco e ir para o outro lado até Cafarnaum. Chegou uma tempestade. E depois chegou Jesus a andar em cima da água e indo para passar o barco. Não ia para entrar, ele ia passar. E eles ficaram atemorizados. É um fantasma! Ah, o que é isso? Ele falou, é eu. E Pedro perguntou, posso andar até ti? Sim, podes. Saiu, andou até ele. Gostamos de criticar Pedro. Pedro começou a afundar-se, não é? Alguém mais saiu do barco? Sou Pedro. Pelo menos Pedro ficou ousado o suficiente para sair do barco. Os outros ficaram como eu. Não, eu não gosto do mar. Não, eu não quero entrar no mar. Ah, o mar é bonito, é bom para nadar. Não quero entrar naquele mar. Não para nadar. E mesmo aqui, peço desculpa, não aqui em Portugal do Norte. É frio. Tão frio. Mesmo no pico de verão, é frio demais. Mas Jesus pegou a mão de Pedro, levantou-se, eles entraram no barco e imediatamente chegaram ao porto. Eles estavam a remar e não estavam indo muito longe. Mas quando eles pararam de fazer isso, quando eles pararam de confiar na sua própria força e confiaram em ele entrou, acalmou a tempestade e chegaram. Quando paramos de tentar fazer coisas na nossa própria força e deixamos Deus orientar, talvez não vamos chegar ao porto imediatamente, mas podemos ter confiança que Ele vai levar-nos até o porto seguro. Não precisamos de temer. A continuar, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrará com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberiadas, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão de Jesus, não estava ali nem os seus discípulos. Entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, aqui há cultura e linguagem hebraica e também grega. Eles não têm um superlativo lá. Por exemplo, bom, melhor, o melhor, não é? Em inglês, good, better, best. Em hebraico e em grego é bom, bom. Então, pensei sobre isso já agora. Isaías 6. Santo, santo, santo. Pensei nisso. Eu estou a ter um momento, ok? Fico paciente comigo. Eu não pensei sobre isso, mas agora eu fico a sentir-me inteligente. Versículo 26. Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas por comestes do pão e vos saciaste. Vocês estão a procurar-me para tratar dos seus desejos carnais. Não estão a buscar-me por causa de desejo espiritual. Ele está a enfrentar-lhes e está a dizer, vocês precisam buscar-me pelo desejo espiritual, não pelo desejo
carnal, para ele ser o rei, para ele a encher as suas barrigas. Versículo 27. Trabalhai, não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Vai dar. Porque a esta o Pai Deus o salou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, aqui está a obra de Deus, que eles precisam fazer. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou quer dizer, ele está a dizer, não é uma obra, é crer. É crer na obra que ele fez. E isto, é isto. É só isto. De novo, simples e direita, não é complexa. A continuar, versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sei que tem mestrado em português. Qual é a conjugação de dá? Dá pode ser o presente. É o presente. Ele dá, neste caso. Então, Portanto, o presente ou o imperativo. Então, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, é presente. Então, ele está a dizer que futuramente Deus vai dar-lhe o pão do céu. É hoje. É hoje. Não é o passado. Ele já deu-vos o pão do céu. Não. Naquele momento, Deus está a oferecer-lhes o pão da vida. O pão do céu. Quem é o pão do céu? O pão da vida é Jesus Cristo. Eles falarem sobre Moisés a dar os seus pais o pão do céu, o maná, não é? Então, com isso, voltando para Êxodo, contexto. Sempre contexto. Nunca podemos tirar fora do contexto. Então, capítulo 16, versículo 14, e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Deu, passado, já deu, hoje de manhã. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pôde comer. Homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram. Atenção, uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o Homer, não sobejava ao que colherá muito, nem faltará ao que colherá pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Suficiente. Mais do que suficiente. A comida para os 5.000, mais do que suficiente, não é? A comida para os 4.000, mais do que suficiente. E a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Versículo 19. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Não deixe para amanhã. Porque nem sabemos se temos amanhã. Não sabemos. Talvez hoje a sair. Vamos. Quem sabe? Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés.
podiam ter dado ouvido, mas não deram. Nós podemos dar ouvido a Deus, mas temos uma escolha. Vamos dar ouvido ou não vamos? A continuar. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte e criou bichos. E cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Houve um prazo de validade. E também a salvação do Senhor tem uma validade. Qual é aquela validade? Quando respiras, a tua último fôlego da respiração, chegou o teu prazo de validade para a salvação. Chegou. Há um dia. E nem sabemos quantas horas temos, quantos dias temos. Mas está a chegar. Mas nota isso. Eles alteraram, perverteram a palavra do Senhor. Eles acrescentaram alguma coisa, porque eles não comiam tudo. Era para comer tudo. E eles não obedeciam. Irmãos, é necessário obedecer por completo a palavra de Deus. Não podemos dizer, eu vou só cumprir esta parte e não essa parte. Não. Não pode ser assim. Precisamos de obedecer toda a palavra dele. E não podemos acrescentar ou tirar alguma coisa da sua oferta de salvação. Não. Porque assim estamos a corromper a palavra dele. E tal como com Israel, ele vai nos castigar. Ele vai castigar-nos por corromper a sua palavra. Então, irmãos, vocês já receberam o pão da vida? Graças a Deus. Já receberam. Já pediram Jesus para te salvar. Glória a Deus. Se ainda há alguém que ainda não fez isto, não demores, porque há um prazo de validade. Se já confiaste em Jesus como teu Salvador, não é, com licença, não é para sentar e estagnar. Não. É para ficar de pé, tomar uma posição pelo nosso Senhor e servi-lo com toda a nossa vida. Não parte da nossa vida. Ele nos chamou para ser separados, santificados a Ele. Para toda a boa obra. Os salvos para fazer boas obras, para servir-lo. Não estamos salvos pelas boas obras, mas para fazer isso. Acabaram os Jogos Olímpicos recentemente, não é? Vocês sabem que aqueles atletas foram santificados. Sim, atenção, vamos prestar atenção ao significado da palavra. Santificado significa ser separado para um uso específico. Então, aqueles corredores foram separados e separaram a sua vida de certas coisas para um uso específico. Eu vejo lá ao fundo várias bebidas. Eu vejo água, eu vejo Coca-Cola, eu vejo Sumal. Atenção, aqueles atletas separarem-lhes da cola e do Sumal. Não é para beber isso. Não é para... Peço desculpa. A minha pronúncia é única, especial, tal como o meu. A comida lá atrás é boa. Mas não é para eles comer isso, não é? Para lançar aquela javelina, para fazer os saltos, para fazer qualquer coisa lá nos Olímpicos. Eles não podem fazer muita coisa. Nós fomos salvos e separados para servir o nosso Senhor com toda a nossa vida. Isto significa com os nossos jogos no telemóvel, o nosso uso do telemóvel, de televisão, de ligações, conversas, na votação, na leitura de lazer, nas caminhadas,
no trabalho, tudo é para honrar e glorificar o Senhor, para servi-lo. Então, vamos servi-lo ou não? Se nós sabemos a vontade de Deus e não tentamos fazer isso, vai trazer problemas. Também com isso eu quero dar algumas boas notícias. Enquanto a família Carter estava aqui conosco, mencionaram 2 famílias que talvez futuramente, estou a falar daqui em 5 ou mais anos, que vão vir aqui a Portugal como missionários. Glória a Deus. Mas posso ser honesto? E agora eu vou pisar em cima dos dedos de pé. Isto é na verdade, a minha opinião. Isto não é palavra neste momento. Mas eu acredito que talvez o tempo dos missionários aqui em Portugal já está a passar. Já está a chegar ao fim. Houve muitos que chegaram aqui por anos e anos, décadas. Mas quantos das igrejas aqui em Portugal falaram: eis-me aqui, Senhor, manda-me, faz-me ser um servo teu, em qualquer modo que queres utilizar-me, eu vou servir-te, eu vou ser um pregador. Brasileiros, eu vou picanha, não sei como traduzir isso. Vou chatear vocês. Eu sei que a maioria de vocês estão a sair do Brasil para buscar uma carreira melhor e uma vida melhor aqui. Mas ele é melhor. Ele é mais importante do que uma carreira. É. E as igrejas aqui estão a precisar povo, homens de dentro das igrejas, a ficar de pé e a dizer: eu estou pronto para servir. Não em orgulho, não porque eles querem uma posição para ser alivados, não. O trabalho do pastor é um trabalho duro e de desprezo. Vou ser honesto. Haverá muitos que vão levar os seus problemas a ti. Vão falar contigo coisas ruins nas vidas deles. E tu terás de levar isto. Mas precisamos de levar isto. Mas pastor, tem de ser uma chamada do Senhor. Sim. Mas como eu pude te chamar se nós não vamos ficar prontos para ouvir a chamada dele? É necessário para ficarmos prontos para ouvir a chamada dele. Se já fechamos os nossos ouvidos, tapamos os nossos ouvidos disso, como ele vai chamar. Então, o pão para salvação, para santificação, para serviço. E vamos orar. Deus Pai, agradecemos-te por este dia e eu agradeço-te por este grupo das pessoas. Por favor, abençoa cada um deles. Em nome de Jesus, com gratidão. Amém.